Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Glória a Deus. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Temos um tempo de Deus para as nossas vidas. A Igreja Presbiteriana de Ibatiba leva até você, aqui das montanhas do Caparaó, uma mensagem de Deus para o seu coração. Fique conosco, temos algo para meditar, para trazer de edificação, de bênção de Deus para as nossas vidas. Isaías, o profeta, capítulo 66, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Que Deus possa nos ajudar nesse momento a entender sobre o verdadeiro culto. Quem é que pode prestar um culto agradável a Deus, uma adoração que verdadeiramente chegue ao trono da graça de Deus? Para quem Deus olha e recebe o culto, recebe o louvor, a quem Deus ouve. Esta é a palavra para nós. Estamos vivendo um tempo em que muitos dos nossos irmãos que gostariam de estar na casa de Deus para adorar a Deus, não podem. Edificaram o templo, construíram casa para Deus linda, com todo o conforto, ar-condicionado, muitos instrumentos, bancada nova, bonita, lugar acolhedor, onde nós estamos sempre abraçando uns aos outros. Agora, lá no Velho Testamento, sem pensar em pandemia de Covid-19, o profeta Isaías vai perguntar: que casa vocês vão edificar para mim? Onde eu vou morar entre vocês? Eu não posso habitar em casa feita por mãos humanas. E o texto está falando que o céu é o meu trono
e a terra o estrado dos meus pés. O Criador dos céus e da terra é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não pode habitar em casas feitas por mãos humanas, mas Ele pode habitar no coração de cada um de nós. Então, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então Deus pode vir e habitar no nosso coração, morar no nosso coração. Por isso, você não fique apavorado, não fique inseguro, não fique com medo, não fique pensando que Deus te abandonou, que Deus não está cuidando de você, porque você não está indo à casa dele, à igreja, o santuário, porque o nosso coração é o grande santuário que Deus quer morar e quer habitar. O culto que exteriormente se rende a Deus, sem que o coração acompanhe o ato, corresponde à abominação, corresponde ao culto dos pagãos, dos idólatras, que Deus não aceita, que Deus rejeita. O culto que Deus verdadeiramente aceita é conforme o texto de Isaías: o aflito e abatido de espírito e que teme da minha palavra, aquele que tem temor de Deus, que reverencia a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não tem outros deuses que ele presta culto. Não presta culto a imagens de escultura, nem de gesso, nem de pedra, nem de barro, nem de madeira. Ele está voltado inteiramente para esse Deus que chama as suas ovelhas. Na teologia calvinista, presbiteriana, nós temos um Deus que nos busca, um Deus que nos chama a adorar o seu nome, a viver com Ele. Na teologia arminiana, de muitos credos do nosso tempo, é uma teologia onde a ovelha acha o pastor, mas na teologia bíblica calvinista é o pastor que acha a ovelha, que cura a ferida da ovelha, é o pastor Jesus Cristo que nos chama para o seu rebanho, que nos chama para adorar o seu nome. E ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E lá no Evangelho de João, João vai ensinar no capítulo 4 sobre o verdadeiro culto, que aqueles que adoram a Deus adoram em espírito e em verdade, quebrantados diante do trono do todo soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele recebe o nosso culto. E agora o profeta pergunta: para quem Deus olha? A quem Deus contempla? De quem Deus recebe o verdadeiro culto? Ele recebe o culto daqueles que estão abatidos de espírito. Esses são os verdadeiros arrependidos, os que verdadeiramente se humilham na presença do Senhor. Como o próprio Cristo no Sermão do Monte, pregando aos seus discípulos, ele vai dizer no capítulo 5, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Será que nós temos essas qualificações para adorar a Deus? Para Deus olhar para nós e ter compaixão de nós? Para sermos homens e mulheres felizes, que prestam culto, que são cuidados pelo Deus Santo, poderoso, glorioso? Será que eu e você temos temor, respeito, humilde obediência? Estamos nos sujeitando ao Senhor com razão, com desejo de que a palavra de Deus seja a palavra de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos simplesmente brincando de ser religiosos? Quero meditar sobre o verdadeiro culto, que tem em primeira característica humilhação. Humilhar sobre a potente mão de Deus, para que Ele nos exalte, para que Ele receba o nosso culto. A soberania de Deus precisa ser real no nosso culto. Chega de personalismo, chega de prestar culto porque vem um cantor, vem um conjunto, chega de prestar culto fazendo show. Nosso culto precisa ser prestado a Deus de maneira humilde, porque o Deus soberano não é enganado pelas nossas manifestações culticas. Ele conhece o nosso coração e Ele nos pede: tua vontade precisa ser submissa à vontade do soberano Deus. Cantamos um hino no Inário Presbiteriano 218, que diz o seguinte: tua vontade faz, ó Senhor, tu és feitura, eu sou feitura, tu és autor. Ele é soberano, Ele comanda todas as coisas. Nós somos apenas barro nas mãos do oleiro. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus, diz o Salmo 51, 17. Você quer que a sua adoração, que o seu culto chegue ao trono de Deus, da graça de Deus? Humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso e Ele vai então te exaltar. Em segundo lugar, além de nosso culto precisar da nossa humilhação, precisamos do reconhecimento da soberania de Deus. O caminho dos homens pertence ao Senhor. O Salmo 86, versículo 11, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O homem que conhece a Deus, ele se chega diante de Deus falando: Senhor, mostra-me o teu caminho. Senhor, eu preciso que o Senhor mesmo me dê poder para andar na tua presença, porque de mim mesmo eu não posso andar com o Senhor. Eu só ando com Deus porque o poder de Deus envolve a minha vida, e o próprio Deus me chama e me mostra o caminho. Porque perdemos de vista a soberania de Deus, o homem tem sido colocado no centro. E quem precisa estar no centro é Deus. Quem precisa estar no centro é a palavra de Deus, nos ensinando verdadeiramente a andar com Deus. Deus governa, Deus salva, Deus elege aqueles que Ele quer para servi-lo, para andar com Ele. Deus é o cabeça da igreja. Esta compreensão
é uma compreensão muito clara para a igreja primitiva, quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva conhecia a soberania de Deus e sabia que era Deus que ia acrescentando o número dos salvos na igreja. Não era por causa do poder persuasivo do pregador, da sua capacidade oratória, da sua intelectualidade, da sua persuasão, mas era o Deus Todo-Poderoso que, enquanto a igreja vivia no meio do povo com empatia, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aquele povo amava uns aos outros, era simpático, tinha empatia, e Deus ia trabalhando no coração de cada pessoa que ia sendo acrescentada dia a dia no grupo dos salvos. Lutero, o grande reformador, escreveu um livro sobre a escravidão da vontade. Quando nós, que conhecemos a soberania de Deus, nós somos escravos da vontade de Deus. Deus dá a última palavra de forma soberana na nossa vida. Em terceiro lugar, nós chegamos até Deus por causa desse Deus que nos justifica, a justificação pela fé. Somos justificados porque cremos naquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Por isto, os reformados não pregam sobre penitência, sobre sacrifício, porque o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira coisa que acontece na vida do salvo é que ele foi regenerado. Ele foi tirado das trevas para a luz, do fim para o princípio, de uma vida sem significado para uma vida cheia do poder de Deus. E agora, em segundo lugar, ele tem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação é um processo. Dia a dia descobrimos, através da palavra de Deus, algo que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Em obediência a Deus e a sua palavra, nós vamos buscando a Deus mais e mais, nos quebrantando, pedindo perdão e crescendo na graça do Senhor Jesus todo dia. Em quarto lugar, o culto verdadeiro coloca a palavra de Deus como última palavra. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Para nós, a santa palavra de Deus é infalível. E ela, para nós, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens santos escreveram esta Bíblia, mas escreveram não por vontade pessoal, mas pelo poder de Deus agindo na vida dessas pessoas. Por isso nós trememos diante desta palavra, porque esta palavra, conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Quantas pessoas ficam contra a Bíblia? Porque a Bíblia tem as bênçãos, mas também tem a repreensão,
tem o cara e coroa. Para você andar com Deus, você tem que rejeitar muita coisa na sua vida, tem que dizer não ao pecado, para dizer sim à santidade. Então, é preciso deixar Deus falar e mandar na nossa vida. Se Deus é Senhor, Ele é que manda. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela dá a última palavra na nossa vida. Em quinto lugar, pessoa e a obra do Espírito Santo, centrais na vida daqueles que prestam verdadeiramente culto a Deus. A nossa conversão é um trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos batizados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão. Às vezes nem é o dia que você aceitou o apelo do pastor na igreja. Você foi batizado com o Espírito Santo no dia que você percebeu a luz divina brilhando no seu coração e você disse não ao pecado e sim a Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser dirigindo o seu carro, pode ser no seu trabalho, pode ser num dia de angústia, de dor, de perda de algum ente querido. O Espírito Santo de Deus visitou seu coração e você então disse sim a Deus. O Espírito Santo então passou a dominar você. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for por obra do Espírito Santo. Ninguém confessa Jesus Cristo como Senhor sem ser batizado com o Espírito Santo. Para nós, batismo com o Espírito Santo não é segunda bênção. Batismo com o Espírito Santo é convencimento do nosso pecado e nós passamos a ser de Deus, a prestar culto a Deus, a adorar a Deus, a viver para Deus, a servir a Deus, a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Eu pergunto, você e eu somos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus? Nós podemos desenvolver na nossa caminhada cristã este conhecimento da terceira pessoa da Trindade. Mas é uma pessoa, ou você tem essa pessoa, ou você não tem. Se você tem um visitante na sua casa, que não é da família, mas você abriu a porta, ele entrou, ele está no recinto da sua sala, é uma pessoa que está ali. Quando ela sai, é uma pessoa que vai embora. O Espírito Santo é uma pessoa que vem para morar dentro da nossa pessoa, mas é a terceira pessoa da Trindade. Não é uma influência, não é um sopro, é uma pessoa. E quem tem esta pessoa do Espírito Santo tem o poder de Deus na sua vida. Isso faz a grande diferença. E nós então precisamos de um novo revestimento de poder. Cada dia nós precisamos nos envolver mais com o poder de Deus nas nossas vidas, com o poder do Espírito Santo e abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção e deixar Deus agir com liberdade no nosso ser interior, no nosso coração. Quando estamos prestando a Deus culto sozinho, no nosso quarto, quando estamos prestando culto em família, como é o caso de muitos de nós nesses dias, quando estamos reunidos em multidão, prestando culto a Deus, nós deixamos Deus mover o nosso coração, Deus nos envolver com a sua graça, com a sua misericórdia, Deus nos envolver de forma
que as nossas emoções, que a nossa razão, que toda a nossa volição, que todo o nosso ser adore a Deus de fato e de verdade. Não podemos ser como a Bíblia nos chama a atenção. Este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Precisamos ser um povo que adora a Deus de fato e de verdade. John Stott, o grande teólogo do nosso tempo, disse: se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, eu quero. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu quero mais. Precisamos dessa capacitação do Espírito Santo de Deus para prestar verdadeiro culto a Deus. Que o poder do alto nos revista, que a presença do Espírito Santo nos incomode para adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Ele abençoe nossas vidas e que sejamos encorajados, não pelas nossas forças pessoais, mas pelo poder do alto para prestar verdadeiramente culto a Deus, que agrada a Deus, como a lição de hoje, para quem Deus olha, de quem Deus aceita culto, dos verdadeiramente humildes de espírito, humildes de coração. Sejamos assim, para a glória de Deus. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, para prestar verdadeiramente culto agradável a Deus, e seja sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem nesse lugar, ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos